achando que a coisa melhorou da água pro vinho, viu? Eu não melhorei nesse perspectiva. Mas já, né? Já gelado, estava no quartel. Isso aí é 10 casos, né? 9 horas. Agora, aí pra frente, acaba por os caras ficaram correndo ficar descansando, né? Ele dormindo, eu vou tomar. Mas, rapaz, deixa primeiro eu passar pelo teste lá. O Léo também já está esperando, sabe? Ela perguntar. O que ele disse o nome? Tá, fazendo aqui. Não vou ter nome. Falando que já vai repor a musicalidade.
Então, estando completa a Igreja Terceira Câmara, com a graça de Deus, declaro aberta essa sessão. Cumprimento aos eminentes colegas que aqui contribuem, o eminente desembargador Alberto Ferreira, Pedro Sakamoto, o desembargador Pedro está substituindo a Giraldelli em férias. Cumprimento ao eminente procurador, meus colegas, servidores, advogado aqui presente, recebo os cumprimentos da Câmara. Submeto a aprovação a ata de número 25 de 2015. Como não houve manifestação prefeito de alguma alteração, declaro aprovada. Isso aqui a defesa pediu para adiar, aquele pediu para adiar até outubro. Aí, adiar para a próxima, né? Nós, porque nos meios dos advogados dos autos, Pois é. aquele menino lá desse nome, que está com câncer, lá, o advogado do Paulo Martins, né? As poesias, pediu para adiar para outubro. Se eu estiver sozinho nos autos, ele mandar o MP, tudo bem. Mas ele tem advogado nos autos, quando se trouxe o papel, estabelecido, ele mais 4. É porque nós temos que ver também, né, que tem a meta para ser cumprida, né? Ele tem direito, ele não sabia, a uma sessão. A uma sessão. Aí eu dei essa sessão para ele. Então, até a pedido do próprio advogado da parte, fica adiado o 4 da pauta geral, recurso em sentido estrito 30.055/2015, recorrente Marcelo Adriano Doreto e recorrido Ministério Público. Então, como só um processo que o desembargador Alberto participa, e peço compreensão dos advogados para colocar em preferência, porque ele tem ainda outras a fazer. Então, é o 7 da pauta geral, é o recurso sentido estrito 56.896/2015, Várzea Grande, Diego Figueiredo Lemos é o recorrente, o recorrido Ministério Público, a relatoria do desembargador Luiz Ferreira da Silva. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Cumprimentando também o desembargador Alberto, o desembargador Pedro, os advogados, servidores, doutor Gil, ilustre procurador de justiça. Esse recurso foi interposto pelo Diego Figueiredo Lemos, por ele pugnando o afastamento das qualificadoras do motivo torpe do recurso que dificultou a defesa do ofendido. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da resignação. Ratifico o parecer escrito. Eu estou seguindo a mesma linha do Ministério Público, porque a exclusão das qualificadoras, como todo mundo sabe, somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, né? E não é este o caso dos autos. Então, deve ser submetido ao juízo natural, que é o Conselho de Sentença. Então, sintonia com o parecer, nego o provimento. Eu também estou de acordo. Então, a Câmara, unanimidade, negou o provimento ao recurso em consonância com o parecer. Desembargador Alberto, recebo mais uma vez o nosso cumprimento e o nosso agradecimento pela participação. Também nós estaremos sempre à disposição lá da Câmara de Vossa Excelência. Obrigado a todos. Bom trabalho. Obrigado também. Bom trabalho, senhor. Esse aqui com sustentação. O 5 da pauta complementar, esse da relatoria do eminente desembargador Luiz Ferreira da Silva, é o habeas corpus 90.920/2015. Dr. Adair Alexander Freuder é o impetrante, paciente LCS. Há um pedido de preferência com sustentação oral. Muito bem. Trata-se de habeas corpus com medida liminar impetrado pelo advogado Adair Alexander Freuder, em prol de Luciano Camilo da Silva, apontando como autoridade coatora ao juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso por força de decreto preventivo do dia 2 deste mês e ano, expedido nos autos da sentença condenatória que lhe aplicou apenas 16 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado, em razão da prática do crime de estupro de vulnerável, oportunidade a que lhe foi indeferido o direito de recorrer à liberdade.
Sustento o autor da impetração que o juiz de primeiro grau violou o disposto no artigo 93(9) da Constituição Federal e do artigo 387, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, pois não apresentou fundamentação idônea para indeferir a possibilidade de o paciente recorrer à liberdade, reportando-se apenas ao texto legal, e que, no caso em tela, não estão presentes os requisitos elencados no artigo 312 da mesma lex. Registro causídico acima mencionado que o paciente respondeu a toda ação penal em liberdade que ele ostenta predicados pessoais favoráveis, dentre eles primariedade, residência fixa, trabalho lícito e família constituída. Condições essas que lhe franqueariam a possibilidade de aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em liberdade. Forte dessas razões, o impetrante requeriu liminarmente a restituição do estado de liberdade do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele e, no mérito, a convocação da medida de urgência, porventura deferida em definitivo. O pleito de urgência restou indeferido, por razões incontradícias às folhas e folhas, ocasião na qual se determinou a requisição das informações de estilo, autoridade de coatora, que estão juntadas ao feito as folhas e folhas. Na sua peça informativa, o condutor do feito originário fez um breve resumo da ação penal e reiterou os motivos que ensejaram seu posicionamento. Nesta instância revisora, Dr. Gil Rosa Feto, que honra com sua presença nesta manhã, forte nos argumentos de folhas e folhas, opinou pela denegação da ordem. Ratifico o parecer escrito. Concedo a palavra, eminente advogado. Eu consulto o advogado, eu estou concedendo a ordem. Se quiser fazer uso da tribuna, que o faça. Senhor presidente, doutor Pessoa Mota, esse rapaz, ele se manteve solto o tempo todo. Condenado, o juiz escreveu, à guisa de fundamentação, 2 frases, não mais do que 2 frases. Deixe de facultar ao réu apelar em liberdade, considerando a pena e o regime aplicados, bem como para assegurar a garantia da ordem pública. De certo que isso aqui jamais, em lugar algum, pode ser tido como uma decisão fundamentada. Mas mesmo que estivesse, nós teríamos que enfrentar, né, se não haveria aqui um excesso de zelo, porque durante toda a instrução ele se manteve solto, contribuiu, não é? Para a apuração da verdade, né, real, ou verdade material, como querem os doutrinadores, de modo que eu estou a conceder a ordem em dissonância com o parecer. Eu também voto pela concessão da ordem, até porque se ele respondeu todo o processo em liberdade e não houve registro de qualquer fato superveniente, né, tem o direito sim de aguardar a conclusão do julgamento do recurso de apelação em liberdade. Eu acompanho. A Câmara, na unidade, concedeu a ordem em dissonância com o parecer. No papeletinho, não. Não tem mais explicação. Então, vamos colocar a continuação de julgamento, né? Então, o 8 da pauta geral, que é a continuação de julgamento, apelação 151.506 de 2014, apelante Jacira Pinto de Campos e apelado Ministério Público. Eu fui relator, dei parcial provimento, o desembargador Luiz Ferreira também deu parcial provimento, só com uma divergência de que eu apliquei... Eu não... a causa de diminuição e o doutor Pedro Sakamoto pediu vista a quem eu concedo a palavra. Senhor presidente, Igreja Câmara, eu fiz a análise do feito e de início eu consegui que inexiste a irresignação no tocante ao reconhecimento da materialidade da autoria delictiva. O que se discute é tão somente acerca da dosimetria da pena
Até porque as figuras características do tipo penal restaram subejamente comprovadas nos autos, de modo que não há a falar em desconstituição do édito condenatório. E eu fiz aqui a análise da pena base, e verifico que o magistrado de primeiro grau sopesou em desfavor da apelante a sua culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, o que culminou na aplicação da reprimenda basilar de 8 anos de reclusão. A culpabilidade foi tida como desfavorável porque a condenada transportava grande quantidade de entorpecente, peculiaridade que, todavia, não pode ser avaliada desfavoravelmente nesse momento, porque já foi objeto de análise quanto da verificação das circunstâncias do crime, razão pela qual eu estou afastando esta valoração deletéria formulada. Quanto aos motivos, entendo que o lucro fácil, às custas do vício alheio, que foi o fundamento utilizado pelo magistrado, constitui fatores íncitos do próprio tipo penal, de sorte que não podem ser sopesados para fim de recrudescimento da sanção corpórea. Por sua vez, no que tange a circunstância do ilícito, constato que o magistrado da instância singela se utilizou da seguinte fundamentação, em verbos, aspas, sobre as circunstâncias do crime, deve-se analisar as circunstâncias que circundam o exercício criminoso em debate, tais como lugar, maneira de agir, ocasião, etc. Em caso, a quantidade, qual seja 49,618 kg, conforme laudo de folha 21 e 22, a quantidade da substância apreendida, justifica uma majoração da pena base. Nesse contexto, é evidente que os argumentos supradelineados se revelam perfeitamente adequados para fim de recrudescimento da pena, da reprimenda. Isso porque o fato de acusado ter sido surpreendido com pouco mais de 49 kg de cocaína, parte em forma de grânulos em pó, 37 volumes, e parte em forma de pedra, 10 volumes, conforme laudos de folhas, evidenciou grande periculosidade da ação e a habitante gravidade concreta do ilícito. Aqui, então, eu cito aqui o artigo 42 e prossigo. Assim, entendo que a aterradora quantidade de substância apreendida, substância entorpecente apreendida, bem como a sua natureza expressivamente ofensiva, justifica a valoração desfavorável dessa circunstância judicial, normalmente porque as drogas, quando da abordagem, encontraram-se camufladas no meio de produtos lícitos que a apelante comercializava, como tapetes, em flagrante tentativa de criar maiores dificuldades para que o estupefacente fosse localizado pelas autoridades competentes. Nesse ponto, conquanto o engodo utilizado pela ré não tenha sido sopesado em primeiro grau, conseguindo que o princípio da devolutividade do recurso viabilize que esta corte aprecie de forma global as circunstâncias judiciais incidentes no caso concreto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, hipótese em que a revisão da fundamentação ficará distrita tão somente aos limites da pena infligida. Então, nessa esteira, trago um julgado de relator do ministro Rogério Schietti, do STJ, prolatar no HC 284-585 de Goiás, do estado de Goiás, sexta turma, publicado, então, no dia 2/6 de 2015, um julgado até recente. Por fim, no que tange as consequências do crime, tem que o fato de ter acusado ter visado colocar em circulação para consumo grande quantidade de substâncias entorpecentes, a qual, com certeza, tornar-se causa de malefícios irreversíveis para a sociedade, não transborda a normalidade típica, especialmente porque a grande quantidade de tóxicos apreendida já foi objeto de análise, de modo que deve ser afastada a qualificação negativa de tal circunstância. Portanto, dos fundamentos certos mencionados, afasta a valoração pejorativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, mantendo tão somente a negativação de suas circunstâncias. Todavia, considerando a grande quantidade da droga, que em poucas gramas podem ensejar graves danos a centenas de usuários, concluo que a pena base aplicada em primeiro grau, ou seja, 8 anos de reclusão, revela-se adequada e suficiente
para colimar as finalidades da pena, razão pela qual o referido patamar deve permanecer intacto. E daí, então, senhora Igreja Câmara, eu estou aplicando aqui, tão somente, mantendo essa penalidade de 8 anos de reclusão, e estou aqui justificando meu voto, porque ela foi também, foi apreendida na residência dela vários petrechos que conclui que ela não era uma simples mula, né, como diz no jargão popular, mesmo porque na residência dela restou comprovado que havia grande quantidade de ácido bórico, o que comprova que ela não era uma simples como diz, mula, né? Como já disse no jargão popular. Ácido bórico, balança de precisão, também aqui diz que 3 litros de éter etílico, 42 frascos de lidocaína, uma balança de precisão, um rolo grande de papel filme, 4 fitas adesivas e um pedaço de TNT de cor marrom, que segundo os peritos expõe no seu lado que esse material realmente é usado para aumentar a quantidade da droga, da cocaína, e também serve para embalar, né, com esses papel filme, etc, etc. Isso consta no laudo, que aliás eu transcrevi aqui no meu voto o que disseram os peritos. Então, dentro desse contexto, eu estou mantendo então a pena base de 8 anos e fazendo a redução de ofício da confissão espontânea dela, que ela reconhece que realmente estava fazendo esse tráfico, né, de entorpecente. Portanto, eu reduzi pela confissão espontânea, fiz uma redução aqui de 10 meses, deixa eu ver aqui, eu estou afastando a aplicação da minorante do tráfico e então estou afastando aqui aplico a reprimenda no patamar de 8 meses de reclusão, alcançando a pena provisória então de 7 anos e 4 meses de reclusão, né? Eu estou reduzindo aqui 8 meses pela confissão espontânea e de ofício, né? Porque isso não foi requerido, mas eu estou reconhecendo essa atenuante da confissão espontânea e fixando então a reprimenda final em 8 anos. Aqui também incide o tráfico interestadual, né? Que é o artigo 42, salvo 40, melhor, inciso 5º, né, da lei específica, e finalmente então fixando a pena em definitivo em 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, 855 dias multa na fração unitária mínima. É como estou votando, senhor presidente. O voto ficou um pouco extenso, por isso eu fiz um resumo aqui para não estender muito, não ler todo o meu voto. Bador Luiz Ferreira, eu vou fazer uma alteração aqui no meu voto, porque das anotações que tenho lá no gabinete, até verificando que eu havia dado parcial provimento ao recurso de Jaciara, para aplicar a diminuição da pena do artigo 33 de 1/6. Entretanto, até verificando aqui, que de fato ela não faz jus
né? Por quê? Verificando dos autos, e aí agora configurando e fazendo uma reavaliação, de fato ela é uma traficante. Não é a primeira vez. Porque no auto de apreensão me passou despercebido, embora tinha anotado lá, em que eu verifiquei e peguei os autos hoje para ver, que ela foi apreendida com balança de precisão. Lá ela preparava a droga. E outra, e ela foi apreendida também, que me passou despercebido, e aí como ele colocou, que ela foi apreendida com uma passagem para o crime